Boa noite, pessoal. Chamando aqui o professor José M, que vai falar para a gente hoje, conversar um pouquinho. Oi, consigo lhe ver, mas não consigo lhe escutar. Tem algum fone para ver se o microfone do fone. Vocês que estão aí, conseguem escutar o professor José M? Ou esse é um problema só comigo? Opa, agora estou aí no fone, está perto de eu escutar. Juliana, tá escutando agora? Agora estou. Agora tá show. Deixa eu Pronto. só confirmar com o pessoal de Libra se eles também estão escutando, certo? Porque eu sempre boto o meu Tá fone certo. perto aqui do telefone. Vocês estão conseguindo escutar? Estão fazendo a interpretação? Show. Pronto, então, oficialmente, boa noite a todos que estão chegando por aí. Para quem está aqui pela primeira vez, na bio, né, no link, tem um link na bio do Instagram do curso, com a stream que está aberta para interpretação Libras, quem precisar. E vamos esperar só uns 5 minutinhos para. Enquanto o pessoal entra, botei lá no grupo para os alunos, ó, ciência de dados é a profissão do futuro, vocês não podem perder. Talvez essa seja a palestra que vai mais dar dinheiro para os alunos aí. Aí, não vou lhe preparar. É bombação, é bombação. Não tem ciência de dados sem análise de dados e estatística, zero. Não funciona, É né? verdade. E aí, como é que tu tá? Tá bom? Nesse Tô novo bem, tô bem. normal? Tô bem, tá caminhando. Tudo funcionando. Tudo funcionando daquele jeito, né? Vai Vai ficar uma sequia bem desafiadora, né? Isso. Aí, bobagem. A distância, tudo. A distância, tudo novo, semestre atípico. Mas é isso aí. Se todo mundo se juntar, vai dar tudo certo. É todo mundo se juntar agora. Não é hora de picuinha. Ó, quem tá por aqui, professor Carlos. Ele dorme mais cedo, mas porque ele é todo dos bombadinhos, né? Ele acorda tipo 5 da manhã para malhar e nadar. Nadar ele não tá indo mais. Mas ele tá acordado, ó. Ele tá doido pelo negócio aí, Olha pelo aí. bate-papo. Tem um povo Abração que eu aí, não Carlos. Tem É, o um povo pessoal que eu tá não entrando. conheço. O pessoal tá entrando ainda, né? E às vezes dá uma Foi. travada e. Ó, é chefe mesmo, viu? Tu passa as dicas aí, Carlos, ó. Às vezes dá Uma uma vez travada. chefe, sempre chefe, né? É, é igual orientador. Uma vez orientador, lascou-se. É sempre orientador. Uma vez chefe, sempre chefe. Sempre chefe. E às vezes dá uma travada e aparece assim: 5 pessoas entraram. Mas aí, enquanto o pessoal está entrando, para os que já estão aí, quem não conhece, né? Quem não teve ainda oportunidade, principalmente os que estão no comecinho do curso, ou os que não fazem o curso de sistemas, nem de licenciatura em ciência da computação, mas que se interessaram pelo bate-papo. Eu não chamo de palestra, é uma coisa muito formal, eu gosto de chamar de bate-papo. A gente está sentado na cantina, pegou um cafezinho e vamos conversar sobre o tema. Eu acho que isso dá muito mais prazer do que uma formalidade de uma palestra, com um monte de slide, com um monte de coisa assim, que os alunos e o público não acompanham. Então, para quem não conhece, professor José Ilme é lá do Campus 4. Ele é professor da área de estatística, né? Tem mestrado e doutorado nessa área. E ele trabalha muito com. Diga aí se eu estiver falando alguma besteira, certo? Estatística experimental, estatística computacional, demografia e pesquisa quanto e quali. E ele tem um papel crucial no curso de sistemas, que tem que enveredar. Estamos passando por um processo de reformulação de projeto de curso,
onde as disciplinas relacionadas à análise de dados e ciência de dados vão ser um dos carros-chefe do nosso curso na nova reformulação. E o papel da estatística e do professor José Elmo, que tem pesquisa, experiência e dá aula para o curso da gente aplicado, é assim crucial. Então, desde já eu agradeço demais a sua participação, a sua disponibilidade nesse caos que está, né, tanto de vida pessoal quanto profissional, mas parar um tempinho para pensar no que falar, para preparar o que vai dizer, e está disponível aqui nesse horário que é bem computês, né, bem atípico, assim, de noite e madrugadas. Então, desde já eu agradeço demais, e aí eu lhe passo a palavra. Você conversa sobre isso. Primeiramente, eu quero agradecer o convite e parabenizar o curso DSI pela iniciativa em fazer essas lives e trazer o conhecimento a público da universidade. Poucas pessoas conhecem em profundidade do que se trabalha, e à medida que a gente traz isso por Instagram, por YouTube, você democratiza a informação e possibilita a possibilidade de mais pessoas conhecerem em profundidade um pouco da universidade, um pouco do que a gente trabalha e vem desenvolvendo em termos de pesquisa e o que a gente também pode contribuir enquanto profissional para a ciência. O mundo hoje, ele exige cada vez mais que a universidade esteja mais próximo da sociedade para poder contribuir e evoluir. E isso a gente já vê de vários cases de sucesso em outros países, em que cada vez mais em que a universidade ela está presente, efetivamente participativa nas pesquisas, no desenvolvimento econômico, ela contribui fortemente. Mas vamos ao nosso tema, né? Que é bom demais, eu estou doida para escutar. E vamos responder logo a pergunta-chave que, por sua sugestão, que o que seria da pandemia se não fosse a estatística, na verdade? Qual seria a situação hoje se a gente não levasse os dados em consideração? E hoje eu irei falar especificamente muito de análise de dados, a importância de você tratar bem essas informações e extrair informações úteis para a tomada de decisão. E aí, essa pergunta ela é muito simples, porque o que seria hoje se não fosse levado em consideração a estatística? É só a gente pegar o exemplo da Itália. A Itália foi um país em que os seus governantes não levaram em consideração o perigo da pandemia. Então, foi desprezado todo o que vinha sendo feito na China, e aí trouxe sérias consequências, como a quantidade de mortes foi elevadíssima, e seria um trauma, seria um caos. Quando a gente consegue ver isso de perto, aí você consegue ver a dimensão, e aí, nessa época, a gente viu uma série de vídeos de como foi dramática essa situação. Então, quando você não leva a ciência em consideração, o resultado ele é drástico. Então, para isso que é importante a gente tomar decisões com base simplesmente em dados. Quando você toma a decisão com base em dados, você aumenta a sua chance de acertar consideravelmente, porque o ideal, nesse caso, de pandemia, era o quê? Não se conhecia muito sobre a doença, e aí, por cautela, se viu que a única solução seria o isolamento social, para você poder ter até a dinâmica. Até hoje não temos a vacina, apesar que, recentemente, os estudos são promissórios e tendem a encontrar, mas até que ela se torne acessível a toda a população, vai demorar ainda um pouco mais de tempo. Então, a gente
A gente é importante, quando for comparar, e aí eu vou tomar um dado estatístico, que a gente tenta comparar o cenário do Brasil com outros cenários, a gente não pode levar em consideração o valor, simplesmente aquele valor absoluto. Porque nós temos que pegar uma medida de padronização, que é em função da proporcionalidade de cada região, cada país. Logicamente que aquele país que tem a maior quantidade de pessoas vai ter também um maior número de mortes, de forma basicamente proporcional. E também tem um conjunto de variáveis que são levadas também em jogo. E se a melhor maneira de você comparar é por bilhão de habitantes. Então, você vai pegar o número de casos de morte e dividir por milhão de habitantes. Na estatística, existe um campo que é a demografia. Na demografia, eles ensinam lá como a gente fazer essa padronização, como a gente poder comparar. É uma sub-área específica só para estudos de população. E aí, você levando em consideração esse fator por milhão de habitantes, o Brasil, em termos de números absolutos, é o segundo, mas por milhão de habitantes, levando em consideração esse fator, ele é o 12º. Os Estados Unidos, hoje, que ele lidera, ele é o 8º. E os países que não levaram a estatística em consideração, não levaram os dados em consideração, foram justamente os países que estão em primeiros, que foram Bélgica, Espanha, Itália e Reino Unido. Esses países, eles fizeram campanha para o pessoal não parar, para a economia não parar. Logicamente que quando a economia para, ela é drástica, porque ela traz prejuízo a toda uma população. Mas de antemão, de uma doença em que pouco se conhecia no momento, caberia mais prudência para evitar, porque estamos falando de mortes. E aí, quando se trata de uma pessoa próxima à sua, ninguém quer perder. Entendeu? Então, esse é o primeiro dado que eu trago aqui, importante, que é quando se comparar populações, comparar por milhão de habitantes, trazendo um pouco para a nossa realidade. No estado do Brasil, vamos comparar por cada 100 mil de habitantes. E aí você consegue ver qual estado, qual localidade foi mais drástica a situação da Covid. Ô, Joséilme, deixa eu te atrapalhar só para ressaltar a importância do que você está dizendo, porque nos noticiários, tanto de internet quanto de televisão, não se tem essa discussão em profundidade. O que se tem são os números absolutos. Então, o que aparece normalmente naqueles mapas é Estados Unidos, 3 milhões, Brasil, 2 milhões e alguma coisa, Brasil mortos, 81 mil. Então, a gente não tem essa dimensão. Por mais que a gente saiba que o Brasil é numeroso, que é grande, que a gente não pode comparar simplesmente os dados brutos, mas isso é fácil de eu ver Brasil e Alasca, que eu tenho bem pouquinha gente morando. Agora, quando eu comparo Brasil e China, eu não sei dizer. Brasil e Estados Unidos, Brasil e Itália. E aí é importantíssimo isso de você trazer essa informação, porque a gente também não fica tão desesperado, achando que, igual na briga das Olimpíadas, a gente quer ser o primeiro, né? E nesse caso, ninguém quer ser o primeiro. Ninguém quer ser o primeiro. Caso. Aliado a esse problema, existe um problema de subnotificação. Inicialmente, a gente sabia que os testes eles não eram acessíveis a toda a população. E aí, qual é o real número de casos da Covid? Como chegar mais próximo da realidade? Aí, novamente, tem que olhar para quem? Para os dados, olhar para o histórico. E aí, a gente compara com o seguinte: como não existia poucos testes para fazer o diagnóstico correto da causa da morte, eu fiz uma comparação sobre as doenças sobre síndrome respiratória aguda. E se você compara esse período até o presente momento com relação
as mortes por síndrome aguda respiratória, nós iremos verificar um salto enorme de 20 vezes mais o número do que o ano passado, por exemplo, entendeu? Então, fora esse número que é revelado, existe uma subnotificação. Então, esse número ele tende a ser maior devido a essa dificuldade de ter o acesso. Porque muitas vezes a pessoa chega lá em estado avançado e não dá tempo de fazer o teste, e aí o médico vai lá dar o diagnóstico. Outro dado importante é que também houve um aumento considerável nas causas não definidas, em que o médico ele não consegue definir. Só que esse não foi a causa mal definida, indefinida, é aquela causa em que, por exemplo, acidente de trânsito, morte, elas são sempre bem definidas, elas são sempre bem. E se você compara essa doença especificamente com relação a esse dado, com relação ao ano passado, esse tipo de causa, houve um aumento de 40%. Então, acredita-se também que algumas mortes, o médico não consegue fazer o diagnóstico correto, e vamos supor, a pessoa mora numa localidade em que não tem muitos recursos. Então, ele não consegue fazer o diagnóstico correto. Então, ele bota lá com causa indefinida, desconhecida. Então, isso também entra para a subnotificação. Após um período de ano, a gente consegue também estimar, existem métodos científicos, existem métodos demográficos em que conseguimos saber essa subnotificação e estimar com mais precisão qual seria o número mais próximo da realidade. Porque essas informações são importantes para a construção de políticas públicas que possibilitem gestores realizarem seus planejamentos e tomarem a melhor decisão. Então, nós sabemos que existem pessoas que simplesmente elas não apresentam sintomas. Outras já apresentam sintomas. Então, é importante também poder estimar essa quantidade de pessoas. Daqui a pouco mais eu falo sobre esse assunto. Em relação especificamente à faixa etária, por exemplo, quando a gente compara a faixa etária, já dá um salto muito drástico para a quantidade de pessoas com acima de 50 anos. De 60, ele continua aumentando acentualmente. E quando chega aos 70 anos, independente se a pessoa tem uma doença pré-existente ou não, o risco de morrer ele é o mesmo. Então, a partir dos 70 anos, independente se você é diabético, se você tem doença crônica, problema cardíaco, pode ser atleta, pode ser tudo. E isso é muito particular, porque cada um tem um sistema, um organismo diferente e vai ser acometido com essa morte, com essa causa. E, além disso, temos os testes falso ou negativo. O que hoje vem muito no noticiando é o cálculo por meio das médias móveis. Por quê? Porque o sistema de notificação hoje, que ele é realizado ele vem sempre com um certo atraso. Ele não vem aquele número absoluto, mas ele não representa, uma vez que às vezes o teste demora até 7, 8 dias, quando é o teste de sangue, para sair o resultado. Então ele demora um pouco. Então existe esse problema de subnotificação. E aí, para os gestores públicos, é importante fazer previsões para saber se uma determinada cidade ela está evoluindo nos seus casos ou não, se ela está reduzindo. E aí, para evitar essa flutuação desses números que podem enganar, adota-se o conceito de médias móveis, que ele permite você verificar as tendências com maior assertividade, com maior nível de confiança. Esse conceito de médias móveis ele até é utilizado para o conceito de ações, lá para você identificar se está em um ritmo de crescimento ou não. E existe uma sub-área da estatística, que é a área das séries temporais, que ele estuda em profundidade
esse comportamento a longo prazo. A estatística tem uma série de modelos em que você consegue fazer predições, predição e previsão. Previsão é quando você quer estimar o futuro, e predição é quando você quer estimar no intervalo anterior, algum subintervalo que você deseja saber aquela informação pontual. Hoje mesmo eu acompanhei um mapa e mostra que a Covid ela vai aumentar, ela está tendendo a aumentar nas regiões do Sul e Centro-Oeste, nos estados do Sul e Centro-Oeste, especificamente em relação à Paraíba. Mas o que é em comum entre eles é que nesses estados a quantidade de mortes no início ela foi menor, diferentemente de Recife, do Ceará, de São Paulo, Rio de Janeiro. Então, se você estudar um pouco a dinâmica das mortes, você vai verificar que ela vai tender a aumentar, e vai chegar uma hora que ela vai estabilizar e vai tender a cair de localidade para localidade. Logicamente que existe uma série de variáveis em que vai poder influenciar. Por exemplo, o nível de isolamento de determinada cidade de uma outra, ela vai tender a aumentar ou não. Então, é importante a gente analisar esses dados com bastante precisão, constantemente, porque os dados eles mudam, eles são dinâmicos. A dinâmica de uma população é diferente de outra. Então, a Covid ela vai tender a espalhar, ela vai tender a crescer e vai tender a atingir um nível em cada localidade. E aí, esse ponto que ela vai tender a cair, que aqui não se sabe muito bem, e aí a importância de você estar estudando isso em profundidade. Hoje, ela precisa muito da computação, porque essa automatização do processo, de a gente poder acompanhar essa morte, fazer previsões desses dados constantemente, esses dados atualizando, porque o estatístico ele é importante para você construir um modelo e diagnosticar, analisar em profundidade, mas ele necessita também do apoio do pessoal da computação, e porque hoje nós temos diversos sites que entramos lá, mudamos o estado, o país, e conseguimos ver esses resultados em tempos reais. É algo que há um tempo atrás a gente não conseguia. O acesso hoje à informação, ele é muito grande, e a área de computação ela tem contribuído, seja em qual for a área, e com a estatística, assim como a estatística, ela se correlaciona fortemente para nos trazer informação em tempo real. Porque hoje o acesso à informação ele é muito democrático, muito fácil, do que antes nós não tínhamos essa dinâmica de fazer análise em tempo real, de alimentar um banco de dados, a estatística da evoluindo, construir dashboards em que podemos ter os dados em painéis e tomar decisões em tempos reais. Então, hoje a situação nossa ela é muito melhor do que antes. E aí, existe uma pesquisa interessante que ela está sendo realizada pelo IBOP para tentar identificar a proporção de pessoas que contraíram o vírus. E aí, assim como são feitas, às vezes, nas pesquisas eleitorais, em que você estima aquela proporção de candidatos e se a pesquisa ela é bem realizada, da mesma forma, é possível fazer isso por meio desses testes, seguindo todos os critérios de amostragem, levando em consideração todos os parâmetros, todas as estratificações. Hoje, quando a pessoa contrai, você tem um registro lá, e aí o IBOP está fazendo isso em 128 cidades no país para saber como está a evolução dos casos, uma vez que entre
enquanto a vacina ela não se tornar de forma democrática, a gente precisa estar constantemente atualizando essas informações, fazendo nova análise e previsões para poder flexibilizar, por exemplo, o comércio, a determinadas áreas que possam ser retornadas às atividades. Então, o Ibope está fazendo esse trabalho de identificar pessoas assintomáticas, pessoas que não apresentaram, porque a gente tem um conceito que diz que o quê? Se 70% da população for contrair o vírus, a gente tem um efeito da... Eu esqueci o nome agora. Da Imunização de rebanho. imunização de rebanho, exatamente isso. Ela não vai se propagar mais, só se houver uma particularidade de determinada região atípica, mas é algo mais controlado. Então, até lá, esses estudos, eles continuam avançando. Aí eles estão fazendo, inclusive, nos assintomáticos, Aí pega a amostra assim, aleatória de pessoa que disse que não teve ou que acha que não teve, faz a amostra e faz o teste para ver se... Exatamente. Ele testa em localidade para saber exatamente a proporção de do Brasil de pessoas que estão sendo contaminadas e como é o avanço. E por que ele vão fazer durante 6 meses? Para verificar a tendência e poder você ter dados suficientes para você fazer, pelo menos, você ter um acompanhamento de para onde estão indo os números. Legal, interessante. Muito legal. Quando você estuda um determinado problema, é bom você focar em que resultado você vai alcançar. Aliás, essa pesquisa é importante, hoje é uma tendência muito grande de você não fazer só pesquisas quantitativas, mas fazer pesquisas também quali, porque existem outras variáveis em jogo que é importante você utilizar para a tomada de decisão. E a parte qual é uma parte rica, porque ela consegue enriquecer o seu estudo. Quando você combina a parte qual e quanto, você está no melhor do mundo, porque você vai ter informações que vão lhe subsidiar, vão lhe dar o poder de decisão mais assertivo, mas também você vai entender a causa. Daí é importante você juntar também a parte qualitativa, e aí ele está fazendo isso, ele faz uma série de perguntas para poder você entender a dinâmica, a causa, por que determinado fenômeno está ocorrendo em uma cidade, em outra não. Então, é uma área que tem avançado bastante. Tem alguma pergunta por aí ou não? Deixa eu caçar. Enquanto eu caçar, tem muitos elogios, isso aí eu vi. Melhor professor, Josailme top, ajudou no meu artigo. Tipo, muitos elogios. Deixa eu caçar aqui. Enquanto eu caço, o que é que você diria para os alunos de sistemas que tem lá uma disciplina, acho que, salvo engano, terceiro período de probabilidade estatística, e que algumas vezes eu escuto pelo corredor assim, disciplina, a gente fica só aprendendo essa coisa que a gente não vai usar, a gente quer programar, a gente quer ver inteligência artificial, a gente quer ver engenharia de software, e aí fica pagando esse cálculo, essa estatística. O que é que você diria hoje, nessa conjuntura, para esses alunos? Os que vão e os que pagaram com esse pensamento. Essa sua pergunta é importante porque no início desse semestre, antes de começar a disciplina online, Adson, ele vai dar uma disciplina que depende da disciplina de estatística. E eu perguntei, Adson, o que é que realmente você precisa, o que é que você quer que o aluno, quando paga a disciplina, você quer que ele saia da disciplina em termos de conhecimento, saia de forma mais efetiva, que você consiga potencializar esses resultados. Ele dizia, José, a parte teórica você não precisa nem tanto explorar, porque como a gente é da área da computação, para a gente o que interessa mais é a parte aplicada.
o aluno ele entender a ferramenta, ele entender o processo de amostragem, como fazer a banca, realizar teste de hipótese, realizar intervalo de confiança, realizar regressões que permitam ter precisão. Então, ele precisa entender bem essa parte aplicada, a saber a importância da ferramenta, saber como utilizá-la, para nós possamos utilizar aqui na ferramenta, no curso, na área de biointeligência, na tomada de decisão, nesse processo de evolução dos dados. Então, para ele é mais importante o processo decisório, e aí eu consegui, se a gente não se comunica, a gente não consegue ser assertivo. É bom você pegar a opinião do aluno, pegar a opinião do professor, e a gente consegue dialogar, mas logicamente que a gente não pode passar por cima de tudo. A gente precisa de alguns conceitos, precisa de alguma coisa, mas aí eu separei especificamente uma parte do conteúdo, que não é algo comum hoje na disciplina de estatística, você tentar a parte aplicada, porque às vezes a ementa é muito grande, e conciliar essas duas informações dá um trabalho, dá uma logística. Mas, assim, como eu já tenho o meu todo material, todo digital, e, assim, nesse tempo de pandemia, eu, particularmente, eu não tive dificuldade, porque eu já tinha todo o material, com slide, com animação, com efeito. Então, eu estou conseguindo adiantar e trazer também essa parte aplicada. Eu gosto também sempre de contextualizar os problemas da estatística com problemas reais, do cotidiano dele, do aluno, para que quebre esse gelo, porque existe esse drama, esse trauma aí da estatística teórica mais difícil, onde você sabe, eu gosto sempre que assim, eu recomendo até para os alunos do TCC, procure um tema que você vai resolver um problema, porque... Tem um aluno aí, tá, um aluno aí já que já tem um tema, só falta o professor. Ele disse, eu quero esse gênio para me orientar. Passar aqui rápido, eu não vou nem vendo. Bom, tem, acho que Islene perguntou como é que estima-se o número de assintomáticos no Brasil. Aí... eu não sei se é esse o nome ou se é um codinome do login do Instagram, perguntou assim: a estatística se tornou fundamental no combate à Covid e na coleta de dados. Como ela pode se tornar fundamental também no retorno da economia no pós-pandemia? Acho que esses dois estão meio que correlacionados, né? A primeira é sobre os assintomáticos, como fazer isso. E o segundo é como é que o papel da estatística no retorno à economia e no retorno do nosso novo normal pós-pandemia, né? E chegou o nosso outro chefe aí, ó. Outro chefe está aí, Augusto. E Jussiano só dizendo que ele foi top, que ele contribui muito, que ele foi da minha banca, que ele ajudou no meu artigo. Esse professor é top, não? É só elogios, já acertei com música. Eu agradeço aí o carinho de todo mundo, mando um abraço aí para todos os meus alunos, mando um abraço para todo mundo aqui que está presente, e um abração aí para o Augusto também. Vamos lá, a resposta. Em relação a assintomáticos, aquela pesquisa do Ibope, ela vai responder mesmo, por meio de processo de amostragem, como se fosse uma coleta de dados de forma presencial, nós conseguimos estimar bem a quantidade de pessoas e como está a propagação do vírus no país. As pesquisas presenciais, você consegue aplicar todos os conceitos de probabilidade e aleatoriedade da amostra para poder você fazer inferências sobre toda uma população. E aí você consegue generalizar esses dados com um determinado nível de confiança e margem de erro. Então, esse processo que o Ibope está fazendo, ele consegue, por meio desse teste que ele vai fazendo de forma aleatória nas 123 cidades, ele vai conseguir estimar esses dados. E aí... outra com a importância da estatística nesse retorno da economia e no nosso novo normal pós-pandemia. Ela é fundamental para que sejam desenvolvidas as políticas públicas. A gente tem que ter
Por quê? Uma coisa que não pode acontecer é essa sublotação nos hospitais, nas UTIs. Esse é um parâmetro que ele tem sido utilizado bastante, porque quando ele ultrapassa 80%, 90%, tem que parar a cidade. Imagine um médico ter que escolher para quem vai utilizar o oxigênio ou Respirador, não, né? o respirador. Então, isso é meio que dramático. Então, analisar esses dados em tempo real, fazer anotação, construir, fazer previsões, ela é fundamental, é tanto que hoje existe a classificação vermelha, laranja, vermelha, amarela, em que vai mostrando o avanço da Covid no país. E aí, por meio das previsões, a gente consegue estimar. Hoje, como a gente já sabe, assim, mais ou menos o tratamento, o pessoal já vai tomando um tratamento com antecedência, tem diminuído mais a quantidade de pessoas na UTI, mas não significa que está longe de resolver. Então, é esse monitoramento dessas informações, a análise constante, por meio das médias móveis, principalmente, para você identificar a tendência, se ela está chegando no nível em que a cidade tem que parar, porque a situação chegou a uma situação drástica em que o médico vai ter que escolher quem vai ir para o respirador ou não. Então, mais nesse sentido dessa coleta, como já é feita hoje pelo consórcio e pelo Ministério da Saúde, que estão alimentando as informações e diversos sistemas são alimentados e já estão implementados sistemas de regressões que conseguem possibilitar essa previsões dos dados, para saber como é que está a dinâmica de cada população. E é importante se ressaltar, porque essa dinâmica ela varia de cidade para cidade. Cada cidade tem um comportamento. Primeiro, a doença ela chega na capital, depois ela avança entre os municípios. E aqueles municípios, aquelas cidades com menor número de habitantes, são aquelas cidades, justamente as cidades que precisam de maior atenção, porque elas não vão ter o recurso adequado para tratar as pessoas que são acometidas pela doença. Então, eu falo mais nesse monitoramento, nessa análise constante dos dados, algo que a gente falou com bastante profundidade no início da nossa live. E uma coisa que é legal, que você também falou, é essa análise e monitoramento constante. Então, assim, acho que alguém perguntou sobre a economia. Como é que a estatística vai ajudar no retorno da nossa economia, recuperação do nosso PIB, as atividades, os novos modelos novos de negócio? Porque o restaurante que fechou ou o restaurante que mudou, vai ser entregue agora e ele decidiu mesmo ficar em casa porque ele viu que funciona. As pessoas que não compravam mais online agora estão comprando porque é o único jeito que tem. Depois que tiver a vacina, vão continuar comprando por uma série de fatores como comodidade, facilidade de consulta de preço, etc. Então, a importância da estatística está justamente nesse estudo das correlações. Mesmo que tenha as vacinas, que a gente fique tudo imune e voltemos ao normal. O nosso normal vai ser diferente. É um clichê hoje, né, dizer isso, mas eu acho que é crucial, e você pode falar com muito mais propriedade, o papel da estatística, inclusive nesse retorno da economia. Não só nessa visão macro, que foi o que a gente conversou mais aqui na live, né? As decisões políticas, as decisões universitárias, por exemplo. Volta o semestre e não volta. Começa ou não começa. Tem aula prática ou não tem, com pessoas reduzidas ou fazendo rodízio. Tem as decisões mais macro, mas a estatística também é crucial para as decisões micro. Uma empresa que tinha 5 restaurantes, mas agora que com a única cozinha, eu posso fazer essa análise aí de predição que você disse para trás e ver que em 6 meses ela teve o mesmo faturamento pagando um único aluguel. Então, será que quando voltar e todo mundo tiver vacinado, ela vai abrir os 6 restaurantes?
A estatística é crucial nas grandes e nas pequenas. Então, acho que você você com certeza sabe falar com muito mais propriedade, né? Que é justamente essa colocação aí que foi perguntada sobre o papel da estatística no retorno da economia no Brasil, né? Exatamente. Analisar dados em si, ele vai lhe dar, quando você analisa dados, você vai tomar decisões mais assertivas. E aí, de certa forma, a pandemia ela forçou alguns negócios a ir para o digital. E o digital, às vezes, você permite ser mais eficiente, às vezes você ganha tempo de deslocamento, você consegue resolver, temos, por exemplo, casos que nós já, bancas de participantes. Então, você hoje, pela teleconferência, você consegue ser mais efetivo, você consegue ser mais rápido numa entrega, trazer economia. Então, a tecnologia, a estatística, a tecnologia, ela tem avançado e a tecnologia ela tem sido correlacionada em diversas áreas. Cada vez mais, todo mundo precisa do sistema de informação, de tecnologia para poder avançar. E a estatística também não é diferente. Até os softwares estatísticos, eles estão mais modernos. Hoje há uma tendência muito alta do pessoal querer mais facilidade de acesso, os processos sejam mais automatizados, a experiência do usuário ela tem que ser melhorada constantemente. Então, aliado a isso, nós precisamos ter painéis, dashboards, para poder então, olhar os dados e fazer decisões que antes nós não faríamos. Demorava-se muito para você tomar uma decisão. E hoje, com acesso, correlacionando a estatística com os sistemas de informação, você consegue construir algo, processo mais eficiente. Então, a tecnologia, ela vem entrado em todas as áreas de conhecimento e a estatística ela se beneficia nisso. Se você, aluno de SI que está aí nos escutando, consegue, dentro do seu sistema, dentro do seu processo, introduzir essa parte da estatística, da análise de dados, da importância de você estar visualizando constantemente para a tomada de decisão, ela é essencial para você se tornar mais competitivo no mercado. Eu acho que é a questão da próxima década. E na UFPB, em João Pessoa, abriu-se o curso de ciência de dados, né? Então, é uma coisa até inovadora, promissora. A gente está no processo de reformulação do nosso grade curricular de sistemas e várias disciplinas estão correlacionadas com análise de dados, disciplinas obrigatórias. Análise de dados, desenvolvimento de sistemas de dados, reconhecimento de padrões, business intelligence, tudo isso por trás, imprescindível, tem a estatística. Aí, antes de eu passar para essa próxima pergunta de Carlos, eu queria emendar um comentário de Belle. Belle é professora também no nosso campus de secretariado, está aí na bombação das lives. Ela sempre corujona como eu, adora as madrugadas. Ela disse que nunca pagou a disciplina de estatística, mas nunca é tarde para aprender. Aproveitando esse comentário, eu queria que você falasse um pouquinho o que é que você pensa. Pode ser uma opinião sua mesmo, não tem problema de a ciência da estatística diz, mas a sua percepção até enquanto professor e pesquisador. Até que ponto vai e é necessário a formação de alguém que não é da área específica de estatística, em cima da estatística, das teorias, e até que ponto vai a colaboração? O que é que eu estou querendo dizer? Eu paguei disciplina de estatística na minha graduação, que foi em ciência da computação, paguei no mestrado, paguei no doutorado, estudei disciplina optativa de estatística porque eu sentia falta de algumas coisas em computação serem feitas com análise de dados de verdade, e não assim, pega um programa, muda a linguagem de programação. Ah, ficou mais rápido, então esse programa é melhor. Não necessariamente. E aí, até que ponto
É importante esse conhecimento estatístico. O que é que os alunos de sistemas precisam ter? Precisa aprender para trabalhar com análise de dados? Ou até que ponto ele diz assim, até aqui eu sei, mas se eu quiser coisas mais profundas, eu tenho que chamar um colega meu que é estatístico. Ele vai me explicar e me dar direcionamentos sobre os comportamentos dos dados, qual o tipo de teste que eu faço e o que significa aquela avaliação depois. Porque, apesar de tudo isso que eu disse que eu já estudei um dia na vida, eu me considero uma semi-analfabeta em estatística, e num artigo que a gente teve, há um ano, o professor José Ilme, eu claro que o consultei, professor, pelo amor de Deus, eu tenho isso daqui, estava pensando em fazer isso daqui. Faz sentido ou é muita viagem? Então, nesse contexto em que a professora Belly disse aí que seria importante para ela estudar. Eu que estudei, que sinto falta tremenda de colaborações com estatísticos, porque a gente não domina a ciência. Para o aluno de sistemas, o que é que ele precisa, até que ponto ele precisa desenvolver essa habilidade? O que é que você diria? Hoje, né, a parte de programação, às vezes você pega uma API já pronta de algum processo ou outro, você já consegue otimizar e chegar a resultados de maneira mais rápida. Mas o essencial para ele é usar a ferramenta e saber interpretar ela no seu contexto. No desenvolvimento dele, ele é importante que processo de dificuldade, procure um especialista, procure um professor, procure algum profissional, porque assim, a gente não domina todas as áreas. E aí é muito importante você ter uma informação de um especialista na área, porque vai permitir você construir de maneira assertiva. E assim como o estatístico, o profissional que é formado em sistema da informação, ele precisa também dialogar com outras áreas para poder entender como é a dinâmica de cada processo e como aquela ferramenta ela vai poder auxiliar. Eu vejo, às vezes a pessoa faz uma pesquisa por amostragem, aí não consulta um estatístico, aí coleta a amostra de qualquer forma, chega numa banca de mestrado, doutorado, como foi com esse processo aleatório? Como foi isso aí? Esse pode ser generalizado? Isso aqui foi aplicado a alguma ferramenta, algum processo amostral probabilístico? Não tem fundamentação. Então, você ter esse feedback, às vezes, é essencial para você não validar, você não perder suas informações. E o pessoal que pagou a disciplina, está pagando agora a disciplina comigo, ele estudaram todos os processos probabilísticos, todos os tipos de amostragem, como se aplica em uma situação real. É exigido isso na prova para ele poder fixar isso com mais propriedade. Em que situações você não consegue aplicar a amostragem probabilística, você precisa recorrer a uma amostragem não probabilística. Então, para cada situação, quanto maior o tamanho da amostra, mais confiável, ele tem que estar sempre associado a uma margem de erro. Se você quer diminuir a sua margem de erro, vai aumentar o seu custo. Até que ponto isso é válido? Como é que é feita essa decisão? Tem alguns processos que realmente você precisa de um especialista para você garantir a representatividade. Porque, do contrário, você fez aquela pesquisa, mas ela não pode ser generalizada. Então, você vai ter um risco, porque a vacina hoje ela é bastante testada, porque para ela ir para o mercado, ela tem que garantir realmente um nível altíssimo. 97% da população não vai ter um efeito colateral, e aí você consegue garantir com segurança que o seu estudo ele vai poder ser uma representação da população. Isso aí na parte de amostragem. Você pode dar alguns exemplos de ferramentas? Quando você fala ferramenta, é tipo o quê? RStudio, é tipo SPSS, tem outras assim? Porque para aqueles alunos que vão cursar, eles já podem procurar para baixar. Os alunos que cursaram, mas que olharam superficialmente, ou se tem alguma novidade de ferramenta,
ele já procura estudar um pouco mais. A gente que não é estatístico, mas precisa da ciência de vocês, já dá uma fuçada lá, eu vou lá baixar também, olhar o que é que eu posso fazer. Você tem como dar algumas ferramentas, assim, dicas de ferramentas, ou que você usa, ou que estão sendo bem utilizadas, se elas são gratuitas ou se paga? Acho que é uma informação bem legal. Hoje eu vou definir assim, 4 softwares. O R, ele é bastante utilizado, é recomendado, porque é um livro, o R Studio, ele é rico, que ele permite uma visualização melhor dos dados, uma aplicabilidade bastante alta. E o pessoal da área de sistema de informação, ele se adapta bem ao R, porque é programação orientada ao objeto tem muitos pacotes já elaborados, você consegue aplicar hoje. Diferentemente de há 5, 10 anos atrás, você vai no YouTube, você vai ter lá o manual, vai ter alguma pessoa que trabalhou com aquela ferramenta e você consegue replicar com determinado banco de dados e trazer para a sua situação real. Então, hoje o acesso à informação é muito alto. Então, esse é o software recomendado. Mas quem não tem tanta habilidade, profissionais, por exemplo, da área de humanas, utiliza bastante o SPSS, porque ele é uma linguagem mais fácil. Hoje, recentemente eu tive uma experiência com o SPSS, que você calcula lá os testes e ele já lhe dá a decisão e a interpretação da sua hipótese que você queria testar. Você copia e cola, você não precisa nem pensar, né? Copia e cola. Mesmo assim, você tem que ter um cuidado, porque né, você corre o risco de você interpretar. Mas, assim, facilitou demais a vida. Você joga os dados, você deu os comandos, bota o que você quer, quais os gráficos que você quer de diagnóstico, e você começa a testar, e o teste já lhe dá tudo. Você consegue, quanto você conseguiu avançar. Antigamente, não, você tinha lá o teste, você vinha para o papel, você conseguia, olhava lá e tomava a sua decisão, com base no valor crítico ou não, com base no p-valor, você tomava a sua decisão. Hoje não, o SPSS, ele já lhe dá você joga os dados com um rápido 2, 3 cliques, você tem a informação e você já tem a conclusão da sua hipótese. Facilitou demais e cada vez mais, não só na estatística, mas em todas as áreas, e a tecnologia avançando por todas as diversas áreas para tentar facilitar a experiência do usuário, uma vez que temos no mercado competitivo. E aí também temos o SaaS, também é uma ferramenta rica, assim como o SPSS e o R, mas basicamente esses três vocês conseguem resolver bastante problema e aplicando. E aí... Olha, a live está uma bombação. A live está uma bombação. Eu vou fazer as 2 últimas perguntas para você tentar responder, finalizando essa da ferramenta, mas essas 2... porque eu estou com medo de ficar as perguntas aqui e a gente ficar, mesmo que seja pincelado, entendeu? Entendi. É de Carlos, que achou massa a live, e pergunta qual você acha que vai ser o legado deixado nessa pandemia com relação ao comportamento de tomadores de decisões no relacionamento com a ciência de dados em geral. O professor Marcos, que está aqui, trabalha muito com análise de dados, ele ajudou, inclusive, a coordenação nesse processo de estudo, de qual disciplina oferece, como é que a gente faz, qual aluno que precisa. Ele pegou os dados da Superintendência de TI da UFPB, fez um monte de estudo e só me disse assim, ó, Juliana, eu preciso da disciplina tal, eu preciso do aluno tal estudar, coisa mais linda do mundo, eu não fiz nada, eu só tinha o nome. Quem fez foi esse professor aí, Marcos. E aí ele pergunta, há uma polêmica sobre tratamentos para Covid. Um estudo diz que o remédio funciona, outro estudo diz que ele não funciona. Qualquer que seja o remédio. Como usar a estatística para confiar ou não no estudo e se tem algum viés nesses estudos. Então, se você puder, se você finaliza a lista das ferramentas, fala um pouquinho desse legado da ciência de dados com os tomadores de decisão
e comenta um pouquinho sobre a estatística de confiar ou não nesses estudos. Os dois dizem que usa estatística, mas um jura de pé junto que o remédio presta, o outro diz que não presta. E agora? Vou responder essa por último e depois você repete as outras. Nos estudos epidemiológicos, normalmente você pega um tratamento que você quer testar e um controle. E aí você utiliza a estatística para verificar se existe uma diferença significativa, se existiu ou não. Logicamente que quando se trata de saúde, o nível de confiança tem que ser elevadíssimo, porque você não pode colocar em risco a vida das pessoas. Então você utiliza testes comparativos associados sempre a um determinado nível de confiança para você tomar suas decisões com base nesses testes. E aí, para cada comportamento, para cada forma como o seu dado está organizado, existe um teste para mais indicado, e isso é importante você pegar sempre testes atuais, que são robustos, que permitem uma aplicabilidade maior e uma confiança maior do que alguns testes até mesmo clássicos. E aí o pessoal da epidemiologia, ele trabalha muito, o pessoal da saúde trabalha bastante com estatística, porque constantemente eles estão fazendo esses testes para poder validar as informações para que o resultado final para a população seja confiável. Qual foi as outras duas perguntas? Era para você terminar a lista e a lista das ferramentas. Você falou R, falou SPSS, falou SAIS e ia falar outra. Aí depois de você falar outra, como a gente só tem 2 minutos e o Instagram fecha na cara da gente, eu queria que você fizesse as considerações, já tentando responder a última pergunta, que é qual é o que você pensa, o que é que os tomadores de decisões precisam repensar com relação à ciência de dados de modo geral. Quais são as lições aprendidas com a Covid e a ciência de dados? Aí você já faz as suas considerações finais e pode responder essa. Pronto, existe, assim, esses 3 testes são os mais recomendados e existe outros, né? Porque essas ferramentas elas são constantemente atualizadas e possa ser, tem o Julia, tem uma série de softwares que ele também tem a sua importância. O importante do software é aquele software que você saiba utilizar e estudar ele em profundidade para determinada ferramenta. Porque você não pode fazer só uma análise superficial, você precisa fazer uma análise completa do seu experimento, com a metodologia correta, com o método correto, um modelo correto para poder você tomar a melhor decisão. E aí, eu acho que... A gente tem um minuto. Coisa ruim é essa. Nada. Foi rápido, no instante passou. Aula boa passa rápido, já disse meus alunos, entendeu? Não, eu vou só agradecer a participação de todos, cada vez mais a quantidade de informação hoje que é gerada, ela é enorme, ela cresce a cada dia e apenas 0,5% dessas informações elas são analisadas. Temos muita informação, precisamos muito do pessoal de TI para poder entrar na área do Big Data, para poder analisar grandes massas de dados para tomar a melhor decisão. E essas decisões elas precisam também da estatística, porque às vezes você precisa analisar um banco de dados e esse banco de dados tem que ter uma cobertura. Então você precisa de um especialista para saber como a melhor forma de você utilizar. Às vezes você tem um banco de dados enorme e só que para você analisar ele você demora, vamos supor, 30 dias, 20 dias. O teu custo computacional ele é muito alto. E aí você, às vezes, aplicando o processo de amostragem, você consegue ser mais assertivo e efetivo, uma vez que cada vez mais a gente precisa de velocidade da informação, decisões rápidas para cenários que são dinâmicos e que mudam constantemente. Eita, caiu.
Show de bola. Pois nos últimos segundos, 28 segundos, eu quero agradecer todos que ficaram. Muito bom, professor José Ilme. Parabéns pelo trabalho, pelos estudos, pelas explanações. E é isso, agradecer demais e um bom descanso, bom trabalho para todo mundo que está por aí. Um abraço, gente, e obrigado aí, Juliana. Até mais, Tchau. obrigada. Até mais, tchau.